Oi, igreja, boa noite. Gente, graças a Deus que o culto vai passar para 7h30, né? Porque, sinceramente, 8h33 eu vou pregar, eu fico em desespero, vocês não têm noção, por causa da hora. Mas Deus é bom, vai dar tudo certo. E é muito bom estar aqui. Peraí, cadê o... E hoje a gente vai estar falando sobre a primavera. E quando a gente pensa em primavera, a gente pensa em flores, né? Flores, tudo lindo, os animais se reproduzindo e tudo, um tempo lindo. Olha que foto linda. Mas, na verdade, a primavera, ela é uma estação que ela vem entre o inverno, e eu sei que esse inverno aí não é bem o nosso inverno, né? Mas ele representa bem essa característica do inverno, que é uma imagem assim, quase sem vida, a árvore seca, não tem folhas, né? E quantas vezes na nossa vida, né, a gente passa por invernos em que a gente vê que está tudo seco, que parece que não vai renascer, parece que não vai florescer, parece que vai ficar assim gelado, né? As noites são mais longas, é extremamente frio e parece que não vai passar. Então, a primavera, ela vem depois do inverno. Só que o nosso objetivo, não só nas estações, mas também na nossa vida, é chegar no verão, né? E todo mundo gosta do verão. Quando aqui brasileiro, ainda mais carioca, né? Brasileiro, mas carioca, fala em verão, a gente lembra logo de sol, de mar, de praia, de areia, né? E, gente, é uma delícia. E até na nossa vida, quem não quer o verão? Quem não quer aquele momento maravilhoso em que as noites são mais curtas, os dias são mais longos, e a gente aproveita mais, e a gente passeia? Quem não quer isso? Só que a gente ainda não chegou no verão, a gente ainda está na primavera. E uma coisa que eu li interessante sobre a primavera é que a gente fala muito isso, né? Que ela é a estação das flores, a estação da reprodução dos animais, que tudo floresce. Mas eu estava lendo um pouquinho e me chamou a atenção em algo, tanto que eu estava pensando numa mensagem, e quando eu li isso, eu falei, eu mudei a mensagem, não agora, foi em casa. Porque estava escrito, sabe o quê? Que a primavera é um período de transição daquela parte mais fria do ano, não só o inverno, mas o outono já vai apontando para esse frio, né? No outono já começa a escurecer um pouco mais cedo, já tem noites que não são tão quentes, já são mais frias, e já vai preparando a gente para o ápice do inverno, que é aquela sequidão, né? E aí fala que a primavera, ela é justamente esse período de transição, em que vai sair dessa sequidão e que vai chegar naquele tão esperado verão. E, na verdade, quando eu comecei a ler isso, eu li isso, eu comecei a pensar que momentos de transição, né, são momentos que, às vezes, trazem muitas dúvidas para a gente. Porque a gente fica assim, como que será essa nova etapa? Se eu estou fazendo uma transição de trabalho, como é que será esse novo emprego? Será que eu vou me relacionar bem com as pessoas? Será que eu vou conseguir ficar lá por muitos anos? Quando eu mudo de casa, eu começo a perguntar, peraí, será que a minha vizinhança vai ser legal? Será que eu vou me adaptar nesse novo bairro, nessa nova cidade, nesse novo país, enfim? E a gente começa a questionar, né, e começa a perguntar, o que eu faço? O que eu faço? E eu botei bem como a gente fala, né? O certo acho que seria, o que eu faço? Né? Mas é o que eu faço? É assim que a gente fala. O que eu faço num período de transição? O que eu faço quando mudanças estão chegando diante de mim? E a primavera traz isso, traz mudanças. Na primavera também, uma outra coisa que eu li é que é um período em que começam a ter chuvas mais frequentes. E, às vezes, isso assusta a gente. Então, o que eu faço nesse período? Nesse período de transição?
E eu trouxe alguns pontos que falaram muito ao meu coração, para poder estar compartilhando com vocês. E o primeiro ponto, né, que a gente deve ter em mente nesses momentos de transição, nesses períodos de transição, é justamente esse aqui: alinhe a sua visão, que é o que eu chamo de princípio da perspectiva. E olha o que diz Efésios. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Né? Deus Pai fez isso. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, debaixo dos pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Mas vamos voltar aqui. Gente, por que tem a ver isso com alinhe a sua visão? Ou como eu falei, esse princípio da perspectiva. Porque quando eu estou em momentos de transição na minha vida, momentos de mudança, em que eu não sei o amanhã, porque olha só, gente, o que eu falei? A primavera é um período de transição, ainda não chegou o tão esperado verão. A gente ainda não está vivendo aquela questão a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. A gente ainda não chegou no dia perfeito. Então, eu estou em constante momentos de transições na minha vida. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso vai acontecer a vida toda, em várias áreas da nossa vida. Até a gente morrer, isso vai acontecer, momentos de transição. Então, quando eu entro nisso, muitas vezes isso assusta a gente. Mas esse princípio de alinhar a nossa visão com o que ou com quem? E eu vou te dizer, alinhar a nossa visão com Deus. Sabe por quê, gente? Isso traz segurança para a gente. Porque quando eu leio essa passagem em que fala que Jesus está sentado à direita de Deus, estar assentado à direita significa uma posição de honra, e que Ele está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, gente, isso tem que trazer segurança para a gente. Porque olha quem é o teu Senhor. O teu Senhor não é alguém que está ali, eu sou o Senhor, mas de repente chega um maior que Ele e tira Ele do trono. Não, o teu Senhor, Ele está acima de todo governo, toda autoridade, todo poder, todo domínio. E o próprio Jesus falou isso: a mim me foi dado todo o poder e toda a autoridade. Então, não interessa as mudanças que possam vir, Ele está nessa posição, e isso traz descanso para mim. Mas olha só que interessante, porque eu coloquei ali em amarelo essa palavra assentar-se, né? Que Deus o ressuscitou dos mortos, ressuscitou Jesus dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita. Gente, e a definição desse assentar-se, quando a gente entende, dá um clique na nossa cabeça e faz todo sentido. Porque em algumas traduções até fala sentar-se, mas em várias outras falam assentar-se. E estar assentado é diferente de estar sentado. Se eu estou sentado, eu posso... cansei, fiquei em pé. Estou em pé, cansei, vou sentar. Cansei de ficar sentado, vou ficar em pé. E eu posso ficar mudando de posição. Agora, estar assentado significa uma posição fixa, uma posição imutável. Ninguém, nada tira ele dessa posição. Vocês se lembram de falar assim, os assentamentos dos indígenas? Já ouviram isso em algum noticiário? Ou seja, onde eles chegaram e fixaram moradia, fixaram acampamento. Antigamente a gente ouvia, né, já tem um tempo que a gente não ouve, os assentamentos dos sem terra, ou seja, eles chegaram numa determinada área e fixaram acampamento, eles ficaram ali, tomaram posse daquele lugar.
Então, o teu Deus, o teu Senhor está assentado, posição fixa, ninguém tira ele dali, ninguém tira a autoridade, ninguém tira o governo dele, ninguém tira o poder, ninguém tira o domínio, ninguém tira nada, ele não perde essa posição para nada. Então, eu posso passar por esses momentos de mudança e de transição segura, porque eu sei que o meu Senhor nunca vai sair dessa posição. E Ele disse que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso tem que trazer descanso para a gente. E a gente precisa alinhar a nossa visão nesse entendimento. Porque se eu não alinho nesse entendimento, eu alinho na mudança que eu estou vivendo. E aí eu posso ser levada para lá, levada para cá, né? Por sentimentos, por pensamentos, por circunstâncias. Mas, gente, se ficasse só nisso já estava bom demais. Só que tem mais. Continua. Olha o que fala em Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele, com Cristo, nas regiões celestiais. Gente, Ele está assentado à direita de Deus, posição fixa, mas olha só, em Cristo você está nessa posição também. Você não está sentado, está sentado aí Jesus chega, não, chega, acabou teu tempo de ficar sentado, agora levanta. Não, Ele te assentou, te fixou, posição fixa, posição imutável, junto com Ele. Gente, isso é maravilhoso. E olha, você quer saber de uma coisa? Você não precisa fazer nada para isso. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você espiritualmente está nessa posição. Você não tem que se preocupar, não, peraí, se eu não faltar nenhum culto, se eu aumentar o meu dízimo, ou se eu começar a me envolver em, no mínimo 3 ou 4 ministérios na igreja, aí eu consigo ficar nessa posição. Não! Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, você já está, sabe por quê? Porque essa posição não é você, nem eu, nos nossos méritos que vamos conseguir. Essa posição foi uma posição que Cristo conquistou para cada um de nós, através da sua obra completa, a sua obra redentora completa. Então você está assentado com Ele. Então por isso é importante a gente alinhar a nossa visão. Gente, isso é prático. Olha só, pensa aqui, eu estou aqui. Imagina que tivesse alguém aqui do meu lado. A pessoa que estivesse aqui do meu lado, olhando para vocês, ela estaria enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando. Por quê? Porque ela está exatamente do meu lado. É assim que você está, ao lado de Cristo. Então, isso tem que te trazer segurança, sabe por quê? Porque se você, Cristo, e você está com Ele, assentado nas regiões celestiais, acima de todo poder, de toda autoridade, de todo domínio, o que Ele está enxergando, você também tem o poder de enxergar igual a Ele. E isso, a gente pensa o seguinte, se a gente vê um lado às vezes alguém chega assim, vê um lado da história, queridos, Deus está vendo toda a história. Se às vezes a gente vê assim, somente uma montanha, lá de cima, Deus está vendo a cordilheira inteira. Se a gente a pessoa, né, alguém que não está nessa visão, só enxerga a sexta-feira da paixão, só enxerga o sábado da dor, da desesperança, com o olhar lá de cima, Deus já estava vendo a ressurreição. Então é importante a gente alinhar a nossa visão com Ele.
Porque isso traz segurança, isso traz paz para a gente e faz a gente avançar. Eu me lembro de algo que eu contei já aqui para vocês uma vez, de quando a minha mãe faleceu. Um pouquinho tempo depois, eu estava sozinha em casa e eu estava chorando com saudade dela, natural isso. E eu comecei a questionar o Senhor. Puxa, Senhor, por que ela morreu? Por que ela já era idosa, mas ela tinha tanta sede de viver? Ela estava sonhando com o casamento do neto. Por que ela morreu? Por quê? Eu comecei a questionar. E o Senhor ministrou bem claro no meu coração. Lilian, alinha a tua visão comigo. Muda a tua perspectiva. Para de questionar, de pensar por que ela morreu, por que ela não ficou viva para ver o casamento do neto. Porque muda e pensa que ela já está desfrutando de tudo aquilo que ela creu a vida toda e de tudo aquilo que ela pregou a vida toda, que também, aí ele ainda completou, né? Que também é aquilo que você crê e que você prega. Gente, na hora que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, na hora as minhas lágrimas secaram e encheu uma alegria, sabe? Eu percebi uma alegria entrando no meu coração. Sabe por quê? Porque eu alinhei, porque ele me fez, né, perceber que tinha que alinhar a minha visão com a dele. Porque enquanto eu estava só pensando puxa, por que ela não está aqui? Aquilo estava gerando tristeza no meu coração. Não estou falando da saudade. Saudade é outra coisa, gente. Mas estava gerando tristezas e questionamentos que não mudariam em nada. Mas quando ele falou assim, alinha, ela já está onde você quer chegar, para onde você também está caminhando. Gente, isso é libertador, porque isso enche o nosso coração de fé, isso enche o nosso coração de esperança, de avançar rumo ao verão. Sabe, de não ficar paralisado naquele momento de transição e não avançar. E com isso a gente vai para um outro ponto, que é isso aqui. Onde você senta determina o que você vê. E o que você vê determina o que você faz. Gente, isso faz toda a diferença. Se lembra que eu ilustrei aqui? Finge que tem alguém do meu lado. E a gente está vendo a mesma coisa. Então, essa posição que eu vejo, né, ele pode determinar o que eu estou vendo, o que eu vou fazer. Então, o que você está vendo? Você está vendo somente as circunstâncias, somente, de repente, esse momento de incerteza que a transição dá, ou você já está vendo com os olhos da fé o que o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração? Se lembra de José do Egito? Quando ele estava lá na prisão, não tinha, ele não sabia o que ia acontecer, não tinha esperança nenhuma, mas chegou o momento em que aquele período, aquele inverno acabou e houve uma transição e ele chegou naquele palácio. E sabe o que aconteceu? Aquela prisão se tornou a passarela para que ele chegasse no palácio. Se lembra das muralhas de Jericó? Elas eram intransponíveis. Eram consideradas como intransponíveis, que ninguém ia conseguir derrubá-las. E o Senhor deu uma estratégia. E quando aquele povo, seguindo, obedecendo aquelas direções do Senhor, que eles deram aquele grito, lá no 7º dia, aquela muralha que era humanamente considerada intransponível, ela veio ao chão em minutos. E olha o que fala lá em Josué 6:20. Então o povo gritou, o grito de guerra, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Quando o povo ouviu o som das trombetas, deram um grande clamor e o muro de Jericó caiu. Presta atenção agora. De modo que os filhos de Israel subiram à cidade, ou seja, entraram na cidade, cada um à sua frente, escalando
os escombros e eles derrubaram a cidade. Aquela muralha que minutos antes ela era intransponível, veio ao chão diante da palavra do Senhor, e aquilo que era intransponível se tornou os degraus para que aquele povo entrasse naquele local que o Senhor tinha falado. Queridos, então guarda isso. Quando você alinha a tua visão com o Senhor, muitas vezes aquelas coisas que querem te paralisar, que querem te gerar medo, que querem gerar ansiedade no teu coração, o Espírito Santo é poderoso para transformar tudo aquilo em direcionamentos e bênçãos que vão levar você ao verão que o Senhor tem para a tua vida. Então não tenha medo. Se lembra de Golias, que falou, olha, Davi, eu vou acabar com vocês, vou acabar com todo mundo. E aquela espada que ele queria derrotar, não só Davi, mas todo o povo que ele estava ali, aquela espada foi a espada que Davi usou para cortar a cabeça dele. Aquilo que poderia destruí-lo foi o instrumento que Deus usou para levá-lo para uma grande vitória. Então não tenha medo, alinha a tua visão. Você está ao lado de Cristo, você está sentado ali, então alinha e começa a enxergar como o Espírito Santo está enxergando. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alinha o teu pensamento, a tua visão com Ele. O que o Senhor pensa? O que Ele pensa? O que Ele pensa? É assim que eu vou andar, é assim que eu vou me posicionar, e isso se chama andar pela fé. Eu não ando movido pelas circunstâncias ou pelas mudanças, eu ando firmado no que a palavra diz, porque eu ando de acordo com o que o Senhor está vendo, porque eu estou do lado dele, o que ele está vendo eu estou vendo, então o que ele fala, o que ele enxerga é o que eu enxergo e eu me posiciono. Eu me lembro que quando eu era jovem, era noiva, o meu noivado terminou e o Senhor falou assim, olha, espera, porque eu vou restaurar. Continue fazendo o seu enxoval, como se nada tivesse acontecido. E o noivado acabou, realmente tinha acabado. Mas eu decidi enxergar como o Senhor tinha falado. E eu continuei fazendo o enxoval. Estava toda feliz? Não, estava triste, doía, eu gostava. Estava triste, eu chorava. Mas eu decidi enxergar como ele falou. Eu vou restaurar, eu vou renovar, eu vou restaurar esse relacionamento porque é da minha vontade. E eu decidi permanecer. Eu falei, Senhor, eu confio na tua visão e é por ela que eu vou. Fui debochada, me chamaram de maluca, riram de mim. E é um preço que a gente paga. Mas deixa eu te falar uma coisa. Escolher andar em fé, escolher andar seguindo o que o Senhor está vendo, é a melhor coisa que tem. 2 anos e 3 meses depois, esse noivado foi restaurado. E há menos de um mês nós fizemos 30 anos de casados. Porque eu, assentada ao lado de Cristo, eu enxergava, lá no dia, aquela cerimônia, eu enxergava aquilo que eu comprava no apartamento em que eu ia morar. Eu enxergava aquela visão toda já pronta. A minha casa vai ser assim, minha casa vai ser assim. Em cima do que ele tinha falado. Ande em fé, você não foi chamado para andar, levado para lá e para cá, pelas transições e mudanças que a primavera pode trazer. Você foi chamado para andar em fé e em fé na palavra de Deus. Mas vamos seguir. Não abra mão. Essa é uma outra dica. E para eu falar isso, deixa eu ler com você essa passagem de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia Deus e se esforçava para não praticar o mal. Ou seja, ele era um homem muito bom, né? E continua.
Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, passeando por ela. E eu imagino o seguinte, né? Ele passeando, eu estive passeando aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, Portugal, Japão, China, rodeando a terra. E como ele veio para roubar, matar e destruir, provavelmente rodeando a terra e fazendo uma destruição e uma bagunça na vida de muita gente. Mas o Senhor continuou. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Gente, se eu fosse Jó, eu ia falar: Deus, menos. Para de me elogiar para Satanás, menos. Tem tanta gente que tu pode elogiar, né? Vai me elogiar, tanta gente, não, deixa quieto aqui. Mas o Senhor, isso serve para a gente, sabe por quê? Ele não tem problema nenhum em te elogiar, Ele não tem problema nenhum em te exaltar. A questão é onde está o teu coração quando Ele te exaltar. Então não tenha medo, não tenha medo de se o Senhor te exaltar. Só esteja certo que o teu coração está posicionado de que toda honra, toda glória é dEle, que a tua suficiência vem dEle. Mas aí continuou, Deus elogiando Jó, e aí Satanás chegou e falou assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Será que ele te ama mesmo, Deus? Ele tem um monte de razão. Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Olha o que Satanás falou. Acaso Deus, você não colocou uma cerca em volta dele, em volta de Jó, da família dele e de tudo que ele possui? Gente, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui tem uma chave poderosa. Não foi Deus que falou: Satanás, olha só, Deus tinha elogiado Jó, mas não foi Deus que falou: Satanás, olha só, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Você viu a cerca que eu coloquei em volta de Jó, da família dele? Você viu? Muito boa, poderosa a cerca, porque eu que fiz. Não. Satanás que chegou e falou: vem cá, acaso não puseste, vem cá Deus, você não colocou uma cerca ao redor dele, né, da vida dele e de tudo que ele possui? Gente, preste atenção nisso. De novo, não foi Deus que falou que tinha posto uma cerca, foi Satanás que identificou que na vida de Jó, que ao redor da vida de Jó e ao redor da sua família e de tudo que ele possuía, tinha uma cerca que o protegia, uma cerca colocada pelo próprio Deus que o protegia. Pega isso. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Para Satanás ter falado isso, é porque ele já tinha tentado atacar Jó, mas ele não tinha conseguido, porque tinha uma cerca de proteção que impedia que ele tentasse. Como eu falei, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa cerca, Ele coloca ao redor da tua vida, ao redor da tua família e ao redor de tudo aquilo que você possui. Creia nisso. E creia, queridos, que muitas vezes aquelas pessoas, às vezes teus familiares, pessoas muito próximas que às vezes debocham de você, que às vezes riem de você, porque você tem buscado ao Senhor, porque você tem mergulhado num relacionamento profundo com o Senhor. Saiba de uma coisa, essas pessoas nem estão sabendo que muitas vezes elas estão sendo protegidas e guardadas por causa da cerca que o Senhor tem colocado ao redor delas por causa da tua fidelidade com Ele. Então não abra mão. Você vai ver o que é isso. Não abra mão. E depois continua, né? E fala que eu vou chegar lá, que Deus deu permissão para Satanás tocar em Jó, nos seus bens, nos seus filhos. Ele deu permissão. Não foi Deus que colocou aquilo.
Guarda isso. Há uma cerca de proteção que o teu Deus tem colocado ao redor da tua vida. E isso tem que chamar nossa atenção, sabe para quê? Porque quantas vezes nós estamos acostumados, e não tem nada de errado nisso, em só agradecermos a Deus quando a vitória chega, quando chegou um livramento, quando eu recebi uma bênção, quando eu tive uma vitória, quando eu tive uma resposta, e eu agradeço a Deus. E não tem nada de errado, a gente tem que fazer isso mesmo, coração grato. Mas quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por livramentos que nós nem ficamos sabendo que nós tivemos, por causa dessa cerca que tem estado ao nosso redor. Eu já contei aqui também, não vou contar com detalhes por cada hora, de 2008, quando eu tive um nódulo na mama direita, e que foi detectado, fiz exames, estava lá o nódulo, fui encaminhada para o mastologista, e ele me pediu alguns outros exames mais profundos, e eu estava fazendo, na época, era Atos, aprendendo sobre cura, e comecei a orar e declarar a palavra, e me encher de palavras de cura, para gerar fé no meu coração, e declarando, e era tudo muito novo para mim, parecia que não fazia sentido quando eu declarava, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, e Ele é aquele que te sara de todas as tuas enfermidades. Parecia que não fazia sentido. Mas quanto mais eu me enchia da palavra de cura, eu ouvia mensagens sobre cura, eu ouvia louvores sobre cura, eu lia o livro que falava sobre cura. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eu estava precisando de quê? De fé para cura. Então eu tinha que me encher de palavras sobre cura. E à medida que eu fui fazendo isso, a minha visão foi sendo alinhada com a visão do Senhor. E ao passo que eu declarava, porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores, que parecia que não tinha sentido, depois de um tempinho eu já estava, porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores, enfermidades, e declarando, e louvando ao Senhor, e engrandecendo, enchendo meu coração, alinhando a minha visão, andando pela fé, mas sendo prudente, fazendo as direções que os médicos tinham dado, porque Deus usa os médicos também. Mas aí chegou um dia em que aqui na igreja, num culto de dia de semana, uma ministração sobre cura, houve uma oração do bispo André. Não sobre cura, né? Mas assim, nem pediu para ninguém ver à frente, cada um sentado. Ele falou, coloque a mão aonde está doendo. Se você está com alguma dor, se você está com alguma enfermidade. E eu coloquei. E naquela hora, só uma oração daqui, eu tive a certeza que eu tinha sido curada. Aquela certeza lá no meu espírito, eu não tive tremelique, não tive nada. Lá no meu espírito. E doía, gente, eu sentia muitas dores, várias pontadas, parecia que enfiava assim não é exagero não, parecia que enfiava uma chave de fenda e fazia assim. As dores que eu sentia. E eu sabia que eu tinha sido curada. Eu sabia. E eu fui para casa, mas a dor continuava. As pontadas continuavam, mas eu fui declarando, Ele é quem me sara todas as minhas enfermidades. Obrigada, Senhor, porque eu fui curada. Obrigada, Senhor, porque eu fui curada. Obrigada, Senhor, porque eu fui curada e eu fui dormir. E naquela madrugada eu acordei, eu estava acordada, não estava dormindo, não foi sonho. E eu acordei com uma queimando, parecia que tinham ligado um maçarico aqui, em cima de mim. Eu sentia o calor muito forte, mas não doía, entendeu? Não doía, porque você pega um fogo, né, algo quente dói. Eu não sentia a dor, mas eu sentia o calor muito forte. E durante esse momento, literalmente, eu acordada, eu senti como uma mão chegasse e fizesse assim, exatamente onde tinha aquele nódulo, e agarrasse aquele nódulo e fizesse assim, rodasse e deu um puxão.
E naquela hora daquele puxão, toda a dor acabou instantaneamente, para nunca mais. E eu voltei no mastologista. E ele fez o exame. E ele falou: cadê o nódulo? Não tem nódulo nenhum. Não tem nada. O teu organismo deve ter absorvido. Eu falei: aham. Gente, sabe por quê? Porque a gente tem que alinhar a nossa visão. A visão que o Senhor tinha da minha vida. Naquele momento de transição, era um momento de transição, gente. Que eu estava vivendo, eu não sabia se eu ia enfrentar uma doença, se eu não ia enfrentar uma doença. Era um momento de transição, era um momento de dúvida. O que eu faço? E eu decidi alinhar, porque o Senhor me via como curada, com saúde plena. E eu decidi alinhar a minha visão. Você quer saber de uma coisa? Se você me perguntar: Lília, agora me conta. Era um nódulo maligno ou benigno? E eu vou te dizer, eu não sei. Eu nem fiquei sabendo. Porque nem deu tempo de ser feito algum exame para que viesse a descobrir. O Senhor me livrou. Alinha a tua visão, queridos. Sabe por que é importante? Eu estou quase acabando. Porque o que Satanás quer, e é por isso que eu falo, não abra mão. Ele quer que você abra mão. Ele quer que você abandone a sua essência. Quando ele ataca, quando ele quer causar momentos de incerteza, momentos de dúvida, momentos de medo, nessas mudanças, ele quer que você abra mão da sua essência. O que é isso? É você deixar de ser quem você é. Só que tem uma coisa. Ele não pode fazer com que você perca a sua essência. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você não tem mais a natureza pecaminosa, você tem a natureza do próprio Deus em você. Houve uma troca. Então ele não consegue, na verdade, pegar a sua essência. Mas aí ele quer fazer, sabe o quê? Ele quer fazer com que você deixe de caminhar de acordo com essa nova vida que você tem. Não abra mão disso. A força da nova criatura não está apenas em saber que ela é uma nova criatura, mas está nela viver como uma nova criatura. E para eu viver como uma nova criatura, eu tenho que alinhar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente, trocar os meus pensamentos pelos pensamentos deles. Satanás quer que a sua essência seja mudada, mas decida, eu não abro mão. Eu não abro mão, porque eu estou alinhando a minha visão com o Senhor. A outra coisa, Ele quer que você abra mão dos seus princípios. Princípios são um conjunto de normas, padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Ou seja, Ele quer que você deixe de fazer o que você faz. O que o Espírito Santo tem apontado para você? Quais as direções que a palavra de Deus tem apontado para você? O que a palavra de Deus diz? Como é que o Espírito Santo tem te mostrado? Meu filho, olha só. Minha filha, olha só. Anda por aqui, anda por essa direção. Tenha essa conduta, escolha esse caminho. Não vá por ali, vá por aqui. O que o inimigo quer fazer é que você abandone o que você faz de acordo com a palavra. Sabe por quê? Porque quando você abandona, o Espírito Santo vai sempre tocando em você, vai sempre tocando. Mas o que o inimigo quer é que você comece, não, é bobeira, e vá resistindo. Não faça isso, não abra mão. Satanás quer que seus princípios sejam quebrados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os princípios do Senhor, as direções dele para a sua vida vão te levar sempre para a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então não abra mão. Como eu falei lá no início, o Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que você viva uma vida plena, abundante, zoe a própria vida de Deus. E o terceiro, Satanás quer que você abra mão da sua fé. Então eu te falo, não abra mão da sua fé.
né? O que significa isso? Deixar de crer no que você crê. Não abra mão. Deixar de crer é deixar de confiar. A gente fala muito, né, daquela definição de Hebreus: fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas de uma forma muito simples. Ter fé é confiar que o que Deus disse é verdade. E se eu confio, se eu acredito, eu me deixo ser guiada. Satanás quer que a sua fé seja abalada, porque se for abalada, sabe o que acontece? Você perde o teu alinhamento de visão com Deus. Você continua espiritualmente assentado lá ao lado de Cristo. Isso você não perde, essa posição foi Cristo, como eu falei, que conquistou. Você continua espiritualmente lá, mas você não consegue mais enxergar como Ele enxerga, porque você não consegue mais crer que o que Ele está falando é verdade. E aí você não se deixa ser guiado por isso. Então não abra mão. Não abra mão. Adore ao Senhor. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto. Isso foi depois, né, de que o Senhor permitiu que Satanás tocasse nele e vieram vários problemas. Rasgou o manto, rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e colocou o rosto junto ao chão em adoração. Queridos, olha só. Jó não negou a realidade. Olha o que falou. Ele estava triste. Ele rasgou o seu manto. Ele raspou a sua cabeça. Mas ele decidiu, naquele momento de dor, naquele momento de mudança, naquele momento de transição, ele decidiu se ajoelhar e se prostrar em adoração. Sabe por que isso é importante? Porque quando eu adoro ao Senhor, há uma mudança de perspectiva. Eu tiro o meu foco do problema, da mudança, da transição, e coloco o meu foco naquele que está acima de todo poder, de toda autoridade, que tem todo domínio, que tem tudo, tem o controle de tudo nas suas mãos. E isso me dá forças para avançar nesse momento de transição, em que eu não sei como será o amanhã. Será que essa primavera vai ser mais seca ou vai ser cheia de chuvas? Será que a gente vai sofrer lá no verão a influência do El Niño e vão ter várias chuvas? Eu não sei. Mas quando eu decido adorar o Senhor, meu foco está nele. Guarda isso. A tua adoração não muda o teu Deus. Na glória intrínseca dele, não muda. Ele não vai ficar maior se você o adorar mais, e nem vai ficar menor se você não o adorar. A glória dele intrínseca não muda, mas muda, sabe o quê? O tamanho dele na sua vida. Quanto mais você o adora, mais você alinha a sua visão com ele. Maior ele fica na sua vida, naquilo que você está enxergando nele. E agora sim, a última coisa: floresça onde está plantado. A gente não está na primavera? Tempo de florescer? Então floresça onde você está plantado. Não são os lugares, não são as circunstâncias que fazem a pessoa, que fazem você, que fazem a mim, mas somos nós. São as pessoas que fazem um lugar. E isso é importante, sabe por quê? Porque circunstâncias podem mudar, mas se você está em Cristo, você está firmado nele. Se você está em Cristo, você está sendo plantado no lugar, no centro da vontade dele. Deixa eu te falar uma coisa: você só vai conseguir produzir frutos se você estiver plantado no centro da vontade dele para a sua vida, porque ali as raízes poderão criar raízes e se fortalecer. E uma planta só consegue produzir frutos se as raízes estiverem bem firmes, porque todo o alimento vem dali. Então floresça aonde o Senhor tem te plantado. Mesmo em tempos de mudança, em tempos de transição, Ele te fala: não é o lugar, não são as circunstâncias que determinam quem você é. Você é meu filho,
filho amado, não pelo que você faz, mas por quem você é. Então floresça. E por causa disso, já que eu posso florescer, eu posso ter esperança. Aí Jó falou lá em Jó 42, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Tenha esperança, não a esperança do mundo. Tenha a esperança de que vai chegar o verão, vai chegar a melhor fase da tua vida. Como eu falei, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Vai chegar o verão. Tenha esperança, mas não tenha esperança como a esperança do mundo. A esperança do mundo é aquela que a esperança é a última que morre, mas morre. Se ela é a última que morre, é porque em algum momento ela morre. Ela pode até demorar se a fila for grande, mas em algum momento ela morre. A esperança bíblica não é isso. A esperança bíblica é o seguinte: é uma expectativa confiante de que Deus vai realizar o que Ele te prometeu. O que Ele te prometeu? O que Ele te prometeu lá no verão ou para o verão? Você está num momento de transição, né? Na primavera. Mas o que Ele te prometeu? Tenha essa esperança confiante. Sabe o que significa isso? Não lembra fé? Fé é certeza. E se eu tenho uma esperança confiante, é porque a minha esperança está em alguém que tem todo o poder. Então eu não preciso ter medo. Fique de pé. A gente vai orar. Eu não preciso ter medo. Então, avance em direção ao verão, crendo que o teu Deus, Ele é por você, crendo que Ele não te deixa e crendo que Ele é fiel para te levar até lá e te fazer experimentar toda a maravilha, toda a delícia que é o verão. Não fuja da primavera, não tenha medo da transição da primavera. O teu Deus é contigo, Ele te ama, Ele é por você e Ele é fiel. Deus te abençoe.